Glória a Deus. Na medida que um homem vai se tornando experiente na vida, se tem uma coisa que ele precisa aprender a fazer, é controlar as suas emoções, é controlar aquilo que ele ouve, passar pelo filtro, mas principalmente pelo filtro da palavra de Deus. Saber usar a sua língua como um instrumento de bênção de Deus, em nome de Jesus. Porque ferir pode ser um dos pequeninos do Senhor. Há uma responsabilidade sobre nós. Por isso que aqueles que sabem, que têm o conhecimento, a estes, muito mais será cobrado. Por isso, devemos nós sempre, com temor e tremor, nos apresentar diante de Deus. Desde madrugada, eu levantei devido a algumas coisas que ouvi. E eu fiquei meditando sobre a questão do apóstolo Paulo, quando sabia das coisas, quer por pessoas, quer porque ouviu, né? E quer porque foi num relance de algumas coisas acontecendo na igreja. E agora eu peço para você, por favor, em nome de Jesus, pare de ouvir o pastor como se você tivesse sempre sendo alguém que o pastor está querendo falar ou jogando em direto. Pare de ouvir desse jeito. Deixe Deus falar. Amém? Amém. Deixe Deus falar. Julgue com a palavra. Porque quando um homem de Deus é responsável por uma obra, ele é responsável. Eu vou explicar para vocês. Então, engraçado, eu orei e pedi para Deus. Minha esposa ficou assustada. Eu falei assim, hoje eu tenho uma missão para fazer naquela igreja. E eu não falo com ela. Ela fica, eu falo, não vou falar, é eu e Deus. E Deus vai falar comigo daqui até lá no Bom Paraíso. Geralmente eu costumo ouvir notícias, essas coisas, coloco um hino. Esse dia, nem para me saber como é que estava perto do Chifrudo, perto ali de da polícia, aqui eu sempre pego engarrafamento ali perto pegando Samambaia ali, o Recanto da Zema. Eu fui, Deus foi falando. Eu pedi para Deus, olha, eu quero falar para você, irmão, com todo o temor de coração. Eu fiz uma agenda e falei com Deus. Fala comigo, Senhor, como pastor. A agenda de Deus, ela existe. Eu cheguei, eu liguei para as pessoas que eu precisava de falar. Algumas pessoas eu não sei, o telefone tocou, não atendeu. Isso nunca aconteceu. E por incrível que pareça, a pessoa estava em casa, eu não entendi. Aí liguei para outra pessoa, a pessoa atendeu, falei, manda um recado para mim, por favor, preciso falar. A mensagem foi dita, ao mesmo tempo, eu tive que tirar meio abono do meu trabalho para resolver um problema da Receita Federal a respeito da igreja. Porque aí já é o meu nome como presidente agora, vocês vão entender daqui a pouco. Tudo está acontecendo assim, eu almocei e a cabeça estava nisso. Almocei, vim para cá, fui para lá, o negócio não deu certo, voltei para cá de novo e falei, meu Deus, a coisa ficou, aí as coisas foram assim. A pessoa que eu precisava falar foi a primeira, foi. A segunda que eu precisava falar, que eu não falei, quando eu voltei, ela foi que abriu o portão para mim. Umas coisas assim que eu fiquei vendo. Aí eu falei assim, eu fui me acalmando e fui deixando. Eu sou uma pessoa que eu funciono desse jeito. Eu falei para a igreja, eu não tenho medo de mostrar minha humanidade. Se eu tiver que resolver um problema, eu posso estar bufando marimbondo, eu tenho que resolver. Porque se eu não resolver, eu não durmo, eu não sossego. Eu tenho que resolver. Só que tem um detalhe. Aí tudo foi caminhando. Eu falei, Deus está nesse negócio. Obrigado, Senhor. O que eu tinha que resolver com as pessoas, eu resolvi, graças a Deus. Deus falou poderosamente, oramos, uns 4, 5 atendimentos aqui, umas 4, 5 falas, com fulano, com Beltrano, das coisas que eu tenho que saber da igreja.
Mas para que eu possa fundamentar e acalmar um pouco essa minha fala, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em 1 de Pedro 5, versículo 8. 1 de Pedro 5, versículo 8. Essa é uma palavra muito conhecida, que diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Em Mateus, você vai encontrar Cristo dizendo: vigiai e orai, orai e vigiai. Mas eu não sei por que cargas d'água que nós cristãos somos tão acomodados e não percebemos, principalmente no momento da festa e da celebração. Igreja, vocês têm visto todo o panorama que nós estamos vendo aí. Então, quando eu falo para vocês que eu já fui hoje na Receita Federal, eu falei com a Grace semana passada que eu precisava de R$175 para fazer uma assinatura da Receita Federal. Olha o que a Receita Federal fez agora. E às vezes a gente não percebe. Nós tínhamos um problema com as 4 atas. Cada ata custa 175. Nós temos que fazer de um jeito ou de outro, senão nós vamos pagar uma multa que tem que ser pago à vista de 1.200 a 2.500. Hoje que a irmã Grace passou para mim mais uma parte da prebenda, que é, então veja aí o intervalo que está acontecendo. É só isso não. Eu cheguei lá com isso daqui, passei uma mensagem para o Antônio Gomes, ele disse: pastor, não é isso, eu tenho que fazer um tal de um negócio aí. Aí eu fui ver, sabe quanto que é? 399. Falei: não, pelo amor de Deus, assim eu não aguento. Nós já pagamos um tanto para poder registrar no cartório a questão do CNPJ e temos que cumprir essas atas até o final desse ano. Então estou aguardando para as coisas entrarem. Tudo bem, o dinheiro que eu tinha levado, os 175 não deu, e eu tenho que fazer isso até segunda-feira. Aí o Antônio Gomes pegou: liga para mim, pastor, porque não dá para ficar falando por essa coisa de WhatsApp. Eu falei: tá bom, filho. Liguei para ele na frente do rapaz. Agora precisa de uma assinatura eletrônica de pessoa jurídica, que é o CNPJ da igreja, que é registrado lá no cartório através das atas, que isso custa hoje R$175, mais 4 vezes 175 das atas que nós estamos devendo aí, dos anos que nós não tivemos como fazer. Tem que fazer. Ponto. Segundo, tem essa assinatura agora que é minha, pessoa jurídica, que o meu nome como pastor presidente agora está lá, e toda a minha vida depende disso agora. Só para vocês verem como é que está. Todos os pastores estão assim, e tem que fazer. Então tem que fazer essa assinatura minha, e tem uma assinatura que tem que ser o contador, que ele tem 160 que ele cobra, né? Houve um reajuste e falou: pastor, eu não vou poder fazer isso mais. Todas as igrejas que eu faço, já estou mandando uma carta e vou mandar para a sua igreja. Porque agora a igreja tem que fazer uma contabilidade mensal, reunir essa pasta. Não tem essa pasta que a gente apresenta? Essa pasta tem que ir para o Antônio Gomes, e ele tem que apresentar todos esses documentos para a Receita Federal. Eu falei: pelo amor de Deus, eu já pago meu imposto de renda, eu recebo meus contra-cheques. Quem é funcionário público aqui sabe, quando chega no final do mês de janeiro, eles mandam para você assinar e te dão ali a declaração de imposto de renda. Aquilo ali eu pego, já faço no meu imposto de renda. Agora, além disso, como pastor, eu tenho que fazer isso. Vocês pensaram que são 3 assinaturas que precisa de fazer agora. Então, como é que eu faço, gente? Eu falei assim: meu Deus, como é que eu vou fazer? A igreja nós temos membros abençoados que não dizimam já desde o ano passado. Eu não vou cobrar dízimo não, gente. Eu não vou enfiar a faca na garganta. Mas a igreja precisa de honrar. Porque como é que eu vou fazer? Nós vamos fechar essas portas aqui, então.
Não podemos pensar assim. Agora eu tenho que chamar a igreja para chorar comigo, para ter as minhas dores. E se você acha que eu peguei um abono meu para resolver isso hoje, não resolveu, porque não tínhamos o dinheiro. E a Grace falou assim: pastor, eu tenho um dinheiro para pagar a conta de luz da igreja, de água. Eu falei: então vamos ter que dar um jeito, porque segunda-feira Antônio Gomes estará comigo lá no local para fazer. Eu tenho que fazer o meu nome, com meu CPF, registrar uma senha que é minha, direto na Receita Federal, vai gerar um pendrive, e com esse pendrive, durante 3 anos, com essa senha, com o meu nome, é que vai ser declarado. A Receita Federal só vai aceitar. Por isso que a gente fala, por que esse pessoal está mudando lá e que a gente não sabe, só que agora está vindo as cobranças. Aí vem as atas da igreja que tem que estar lá. A Receita Federal fez, a Receita Federal que disse que não podia autorizar porque tinha 4 atas que não foram. Eles estão seguindo a gente assim, ó. Estão seguindo assim, ó. O que vai acontecer com a gente? Inclusive, se o nosso dízimo aqui é 5 mil e de repente ele chega a 10 mil, eu vou ter que explicar lá na Receita Federal por que chegou esse tanto. Vocês estão entendendo? Porque pessoas desviaram, porque pessoas fizeram, eles vão cobrar de quem? Vão cobrar da igreja. Isso tudo é justificado, tem o método do processo lá, mas eles vão vasculhar isso aqui todo mês. A contabilidade tem que ir daqui, e não pode ser a contadora, a tesoureira daqui, tem que ser um contador registrado para fazer isso. Se não for, não vale. Ponto. Nós vamos andar à margem da lei? Não, gente, nós não vamos. Nós não vamos. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Consciência da igreja, consciência. Precisamos disso, em nome de Jesus. Não, eu não dizimo, eu não vou dizimar, quando der eu faço. Precisamos de mudar essa mentalidade, precisamos de amar a igreja. Não, qualquer dia alguém vai dar um dízimo grande aí, a gente vai resolver os problemas. Eu já falei para a Grace, esse ano eu preciso que a igreja tenha muito amor, muito amor. Eu não vou ficar aqui discutindo percentual de festa, se nós temos coisas para resolver na igreja. Como que eu posso abençoar outros e deixá-los de casa num momento difícil sem resolver? Como é que eu posso pensar desse jeito? Eu preciso de regularizar, estabilizar aqui na igreja, e com disciplina, com amor, a gente fazer as coisas. Não, nós vamos fazer tudo lá para fora e vamos deixar aqui. Quem que garante lá fora depois é a estabilidade da igreja local. Um dos princípios batistas que norteou a vida batista ao longo do seu tempo. Por isso que a igreja local, ela é autônoma na sua assembleia e nas suas discussões. Por isso é que eu preciso que a igreja entenda, e que nós não façamos aqui mais um cabo de guerra, mas que nós tenhamos amor por esta causa, em nome de Jesus. Amém? Amém. É muita responsabilidade. Além disso, então, essa foi a primeira parte da luta, porque pensa assim: o pastor Timóteo, ele fica por aí, ele não está nem aí, ele não está sabendo da igreja, ele não está sabendo das coisas. Não é assim não, meu irmão, não é assim não. Existe uma perversidade no meio da vivência da igreja, que o Satanás deita e rola, que é justamente essas maledicências, e que precisa de ser acabada em nome de Jesus. Amar a obra da igreja é se colocar favorável. A outra questão, essa foi uma. Essa batalha, ela está comigo já tem muito tempo, mas ela está se afunilando e nós temos que resolver. A festa dos estados, em nome de Jesus, nós vamos resolver isso aqui de uma tacada só, em nome de Jesus. De uma só. Mas eu não posso ficar esperando sempre festa dos estados para resolver o problema. É preciso amar a igreja. E eu estou disposto a me desnudar diante da igreja para mostrar como nós estamos fazendo. Pastor é amoroso. Pastor, não, vamos levando assim.
Misericórdia, a gente tem que ter mais amor para com a obra do Senhor, mais respeito. Eu sei que para as pessoas que eu estou falando aqui, são as pessoas que mais ajudam. Mas precisamos descobrir uma maneira de reverter isso daí. Outra coisa. Como pastor, eu tenho sabido de algumas coisas na igreja. Muitas vezes eu tenho nojo, eu tenho vergonha de algumas coisas. Eu não sei por que alguns irmãos resolvem, num surto de santidade exacerbada, assumir o lugar do pastor. Irmão, qualquer coisa que acontecer nessa igreja aqui, a primeira pessoa que está aqui, não é nem um título, é uma posição. Quando Deus quis libertar o povo dele, chamou Moisés e deu autoridade para Moisés. Quando Deus viu que Moisés não tinha condições, mandou o sogro dele lá, falou: Moisés, divide esse grupo, divide esse pessoal em 1000, em 500, em 100, em 50, em 10, e elege pessoas que vão ser assim. Eles vão ouvir as pessoas e vão levar para você resolver. Eu não sei porque aqui na igreja de vez em quando acontecem umas coisas assim. Uma irmã vê uma coisa, ela vê. Aí ela comenta com a irmã amada dela, de longo tempo, e aí essa irmã comenta com outra, e comenta com outra, e comenta com outra. Quando todo mundo está sabendo, e aí aconteceu um problema na igreja, aí leva para o pastor. Quando já brigaram, já falaram, todo mundo está sabendo, a irmã colocou um banner lá na casa dela, a outra colocou um outdoor na casa dela, e está dizendo: o pastor não está sabendo. O pastor está distante. O que eu tinha que resolver hoje, eu chamei todas as pessoas e resolvi. Eu já tive pessoas aqui nessa igreja de ir para a casa de uma irmã e alugar o ouvido dela o dia inteiro falando dos problemas da igreja, mas aonde tinha que falar, não falou. Ainda encontra gente para emprestar um ouvido com umas coisas dessa. Outra coisa. Lamentavelmente, nós não estamos percebendo que foi isso que Deus falou comigo profundamente. O que Satanás, o que o diabo está fazendo na igreja. Olha aqui, ele não vai entrar aqui com nenhum traficante, ninguém de fora. Vocês viram que eles atacaram a parte externa da igreja. Olha que coisa simbólica tremenda. Eles atacaram a cerca, o muro, algumas paredes. Perceberam que, graças a Deus, eles não vão tocar em ninguém aqui? Não vão. Mas quando é para tocar em alguém daqui de dentro da igreja, ele vai usar outro irmão daqui, outro membro aqui da igreja, insatisfeito, enciumado, com problemas interiores não resolvidos, que leva para a igreja. Tá bom, pastor. Como eu vi alguém dizer, depois que sai da igreja: aquela igreja lá, meu filho, está deitando e rolando. Pastor não está nem aí. Misericórdia. Eu vou pegar os irmãos da igreja que estão falhando, que estão com problema, e mandar para a rua? Quando eu entrei nessa igreja aqui, eu fui chamado para expulsar gente. Eu fui chamado para pegar jovens e expulsar da igreja. A primeira coisa que eu fiz foi chamar a mãe. Eu quero ouvir a mãe desse filho e dessa filha. Foram restaurados e hoje servem a Deus. Mas gente tão santa, mas tão pura que não pode conviver com isso. Eu estou no meio de gente que eu tenho liberdade para falar isso. Eu não entendo isso. Quando uma pessoa se converte aqui na igreja, o que ela precisa, gente? Precisa de apoio. Um novo convertido, ele é um bebê. E nós não estamos percebendo o que o diabo está fazendo. Deus manda e a gente joga fora. Aqui já converteu o homossexual, com todos os trejeitos, mas a igreja é discriminadora, desamorosa, parte para cima com uma ânsia. A santidade, meu irmão, ela é um processo que dura a vida inteira.
Não tem pais perfeitos, filhos perfeitos, nós somos aperfeiçoados em Cristo Jesus. Igreja é lugar de amor, igreja é lugar de acolher. Quando um novo convertido nasce, ele nasce louco para fazer as coisas. Ele acredita sempre no impossível, porque ele sabe o poder de Deus. Talvez quem nunca foi tirado das drogas não sabe a dor da dependência, da loucura das drogas. E você vai para uma casa de recuperação, passa 1 mês, 2, 3, 1 ano num tratamento de choque intensivo, você é liberto, você chega na igreja, na primeira coisa que acontece, você, esse irmão não. Esse irmão não, eu vi um irmão lá em tal lugar, esse irmão não é irmão, porque você julga, porque você se acha santo demais. A igreja precisa de parar com isso, gente. A igreja precisa, se tem algum problema está acontecendo aqui na igreja, tem que procurar a primeira pessoa, pastor. Ai, pastor, eu fiquei com medo, eu procurei a irmã fulana, eu procurei a irmã ciclana. Que mentira, isso é fofoca. Isso é perversidade, e é isso que o diabo está fazendo aqui há muito tempo. Essa igreja era uma igreja para estar hoje com 400 ou 500 membros. Começa um trabalho, ele não vai para frente. Eu ouvi isso. Eu vou fazer do meu jeito. Do meu jeito. O pastor não manda não. Nós estamos aqui há mais tempo e quem manda sou eu. Deixa ele comigo, ainda dá risada. E as outras irmãs vão tudo fazendo o que a outra está pedindo para fazer, em discordância do que está sendo feito. Pasmem vocês. Eu escrevi uma mensagem agora para o pastor Fabrício. Ele está lá no Rio de Janeiro agora. Escrevi para ele. Rasguei o meu coração para ele. Como diz o pastor Irlando, esqueço o nome dele completo agora, de pastor, que escreveu um livro de pastor para pastor. Falei para ele assim: agora a convenção está com um programa de instalar grupos pequenos, chamando de crescimento da igreja. Eu devorei aqueles 3 livros já, viu, Marco? Os três. Varei madrugada dentro, devorei os 3. Eu escrevi para eles. Será que nós estamos prontos para isso? Fizeram um trabalho durante 20 anos de pequenos grupos, de células, de tudo que já houve no Brasil, e fizeram ali agora praticamente um manual de crescimento da igreja. Será que essa igreja está disposta? E lá está escrito relatório que tem que ser prestado por um líder. São 6 meses a 1 ano e meio de treinamento. Será que essa igreja que não se submete a um pastor que não ouve, que não é capaz de produzir um relatório de acordo com o está, vai fazer alguma coisa para essa igreja crescer? Vai abrir as suas portas para ser local de bênção, para trazer gente que não conhece a Jesus, e esse povo todo machucado, de igreja, machucado, ferido, que não acredita mais em crente por causa disso, vai abrir a sua porta? Vão orar aqui 6 meses sem parar, para que uma vida se converta. 6 meses, porque é uma igreja que quando se converte uma vida, ela é capaz de tirar essa vida de dentro da igreja. Ela não apoia, ela não ama, ela não sustenta, ela não segura, ela não ora. Vocês já viram algum bebê se trocar quando se suja? Vocês já viram alguma mãe lavar uma criança e jogar a água suja e a criança fora? Não, ela joga só a água suja, a criança fica. Critica, críticas e mais críticas. Olha o que o diabo está fazendo. Deus sacrifica lá na cruz, manda para a igreja, e a gente destrói aqui dentro. Ao invés de apoiar esse irmão, você é um novo convertido, rapaz. Você não sabe nem o que. Tem gente descaradamente assim na cara do irmão.
você para pregar para mim? Quem é você? Tu está nas fraldas ainda. É uma verdade. Mas é melhor estar na fralda e estar fazendo a vontade de Deus do que estar no terno e estar fazendo aquilo que destrói a obra de Deus. Por falta de amor, eu vou apoiar. Irmão, se um irmão aqui da igreja era, todos nós erramos juntos com esse irmão. Há muito tempo atrás eu li um livro cristão da editora Betânia. Eu sou louco, eu costumo ler num dia e uma noite em torno de 150 a 180 páginas. Eu leio, estou falando para vocês que isso é treino de muitos anos. Nesse livro dizia que tinha um monastério e todo final de semestre mandava os monges em dupla vender o trabalho artesanal que eles construíam na cidade para depois eles fazerem um dinheiro para fazerem melhorias no monastério. Pois bem, 2 monges, e sempre era assim, colocavam um monge velho junto com um monge novo, e foi os 2, fizeram cestos de bambu, tira as talas do bambu, eu já vi fazer isso na fazenda, que faz peneira, que faz balaio, que faz os cestos, e eles foram com aqueles cestos, pequenos, médios, grandes, e levaram para lá. Chegaram numa esquina, colocaram os cestos e começaram a vender. E ficaram ali. O monge novo era chegado numa manguaça, viciado, mas daquele de lascar mesmo, até cano de descarga de álcool de carro cheirava e lambia, doido, quando chegou ali, e vivia nos bordéis. Ele quis, porque queria que Deus mudasse aquela vida dele. E está ele lá. Primeira coisa que acontece numa esquina é que passa uma mulher dessa e ele não aguentou e seguiu. E aí o resto você já sabe. O outro monge ficou a noite toda ali. Ficou a noite toda esperando, entendeu as coisas. O que ele fez? Foi lá, catou ele e levou. Todo mundo tinha chegado. Geralmente chegava todo mundo junto. Todo mundo chegou e falou assim: não, tem nada a ver. Falou lá pro líder. E nesses lugares as pessoas, vocês já viram esses filmes antigos, são muito rígidas, né? De botar de castigo de joelho no milho, de bater de palma fora. Essas coisas pertencem aos livros, à história, remonta a história um pouquinho da nossa história brasileira, das famílias patriarcais. Tá lá, resultado. Aí ficou esperando. Todo mundo foi dormir e chegou outro monge velho com o rapaz, bêbado que nem um gambá, arrastado, né? Aí o monge mandou eles ir tomar banho e voltar. O monge velho deu banho no monge novo, trouxe e colocou de lá. E o senhor lá ficou intrigado. Falou assim: poxa, mas foi ele que errou. Aí o monge velho falou: eu errei com ele. O mesmo castigo dele é o meu. É o meu. Porque se quando ele foi eu tivesse ido atrás dele e trago nem que seja na porrada, não tinha acontecido isso. Eu deixei ele ir. Eu podia ter evitado isso. E eu fui com ele para isso. O mesmo castigo dele é o meu. É o meu. A moral da história, dessa coisa tão maravilhosa, que fala de responsabilidade ministerial e discipulado, é justamente isso. Quando nós nos sentirmos responsáveis uns pelos outros, não na crítica, alguma coisa vai mudar. E o moral da história do final do livro é que aquele jovem se transforma num dos maiores monges daquele monastério, que poderia ter sido perdido. O que precisa, gente, é de apoio. Aí um grupo se isola para lá, vou levar minha vida. Isso, olha, gente, eu queria que vocês pensassem nisso. É mais um que está chegando na igreja. Eu já vi tanto chegar aqui com esse entusiasmo e ó,
Essa fala não procede, não sai dos anais de pessoas tementes a Deus. Não sai, não sai. Deveria estremecer quem pronuncia coisas dessa natureza. Nós somos responsáveis. Nós somos. Amém, irmãos? Amém. Vigiai e orai. Mais uma vez eu repito, se ele vai destruir a igreja aqui, ele começa a destruir você. Você que começa a destruir o seu irmão. Pronto, ninguém se ama. Aí vem a síndrome do irmão preterido, abandonado na obra do Senhor. Servi a Deus tanto tempo, agora ninguém olha para mim, ninguém faz isso, ninguém faz isso, ninguém faz isso. Olha só, o irmão fulano chegou esses dias, já está lá. Meu irmão, em nome de Jesus, o que nós precisamos é apoiar a igreja. Amém? Apoiar a igreja. Outra coisa, eu não sou pastor de tempo integral, gente. Eu não sou. Eu recebi de Deus, que tem falado comigo, se doe mais, eu tenho feito isso. Eu evoco a testemunha das pessoas aqui. Eu tenho atendido aqui até domingo, depois do culto. Saio daqui depois que todo mundo foi embora, mas eu atendo ali porque eu não deixo de atender. Tomo bronca da minha esposa, e ela está certa, porque é domingo, mas eu falo, eu sou pastor. Recentemente uma pessoa pediu desculpa para mim num atendimento. Eu falei, irmã, nunca faça isso. Eu sou pastor, eu estou aqui para isso e eu me realizo fazendo isso. Não peça desculpa, porque eu preciso de ajudar a igreja. Eu preciso. Se você está bem, aliás, o irmão que mais está curado não é aquele que não se envolve, que não faz nada, é aquele que ajuda os outros. Foi tão ferido, tão machucado na vida, e foi tão abençoado que a graça dele é ajudar os outros. Você está me entendendo aí? A graça é ajudar os outros. Os outros. Dr. Robert Lai, não é nem o Robert lá, é o outro aqui que eu quero citar. Dr. Larry Crabb, no livro dele De Dentro para Fora, ele fala uma coisa interessante. A igreja do século 21 vai ser a igreja, no livro De Dentro para Fora, ele aborda essas problemáticas. Ele diz assim, que a igreja do século 21 vai ser a igreja que não vai ter amor para lidar, e vai ser a igreja que, com medo de sofrer, de se envolver, porque lidar com pessoas traz sofrimento, traz dor. Você tem que ouvir, às vezes ouvir, num processo de cartaz, num processo de botar para fora, num processo de ajudar, mas você não quer. Você quer que as pessoas já venham convertidas, prontas, e que já saibam de tudo, que não dê trabalho, e isso dá trabalho. Até esses adolescentes, filho de crentes, criados na igreja, precisam ser ajudados, treinados, amados. É filho de crente, tem que ser crente. Ele diz, o medo dessa igreja de sofrer. Quem é pai e mãe aqui que está lutando pelo seu filho, sabe o que eu estou falando, o tanto que sofre. É noite sem dormir, é ânsia, é vômito, é medo, é pânico, chega a entrar em pânico. É a luta para ver aquele filho liberto, e às vezes a coisa que estava ruim piora mais ainda, e aquela pessoa não sabe o que faz, se agarra no último fio de esperança. Tem hora que não acredita mais em Deus, não acredita nas pessoas, não acredita na igreja, não acredita na oração, porque está vendo a coisa só ficar pior. Mas o que está acontecendo? Deus está trabalhando. Amém. Eu elogio a igreja quando foram na casa da irmã Cleide. Eu elogio, porque a irmã precisava. A irmã, tanto tempo de igreja, não sei por que está triste. Porque é gente, porque é ser humano, e porque não aguenta às vezes a carga que é pesada demais. Vai compartilhar com quem? Eu sou super crente, nem criptonita me pega mais. Pelo amor de Deus, isso não existe, igreja. Vigiai.
Eu estou com 5 casais novos na igreja. Você para conversar com esses casais? Ah, pastor, ninguém importa comigo, eu entro na igreja e saio, ninguém fala comigo. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, gente! Eu preciso disso. Eu estou aqui, aí como diz assim, pastor, eu sei que o Senhor tem boa intenção, eu sei que o Senhor nos ama, o Senhor corre atrás da gente, mas eu não vejo isso em contrapartida da igreja. Ah, pastor, isso é gente, larga isso para lá, isso é crente, entendeu? Precisa, irmãos, precisa. E olha uma coisa, inclusive quem já foi crente e já abandonou, foi do mundo e voltou. Eu peço para você ler as parábolas para você ver como é que Deus faz. E eu tenho birra de gente muito verdadeira que o meu negócio é assim, pastor, eu sangro, fico vendo o vermelhinho descer e mostro para a pessoa, eu sangro, eu falo a verdade, eu mato, eu não estou nem aí. O que é isso, meu irmão? Fale com amor. Verdade sem amor é tudo que esse pessoal faz aí fora. Verdade com responsabilidade, verdade com amor, verdade com amparo. Eu tenho pessoas que não vêm na igreja. Eu queria que você tivesse um olhar de pastor, que não estão dizimando, que não vêm para a igreja, que vêm para a igreja de 15 em 15 dias. Eu tenho irmãos que vêm de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Quando eu os vejo, eu converso com eles. E talvez você pense assim, poxa, eu estou aqui na igreja o tempo inteiro, a síndrome do filho mais velho, da parábola do filho pródigo. Eu estou na igreja aqui há tanto tempo, eu ajudo o pastor, eu faço tudo. Agora o pastor está ali dizendo, beijando o irmão, abraçando o irmão. Que isso? Esse infiel, esse filho do cão, tinha que ser expulso. Deus não faz assim. Deus não faz assim. Igreja, eu estou preocupado, fico preocupado. A igreja só cresce se houver uma grande unção e responsabilidade de amor. Eu não estou nem aí. Meu negócio é daqui para casa. E agora eu decidi que eu não quero papo com ninguém. Terminou o culto, entro no meu carro aí, quero nem saber. Não, eu ajudar? Pelo amor de Deus, se nós não nos ajudarmos, mas é com amor, nós temos tempo para tudo. Ultimamente eu vou tirar forra, eu vou tirar o atraso. Eu já me dediquei tanto para a igreja, sabe, Duma, eu vou tirar férias, estou cansado, chega. Isso é medo de sofrer, medo de ir para a cruz, medo de pagar o preço. Isso é abandono de posição como um cristão. A pessoa é capaz de ouvir mensagens e mensagens na televisão, lá fora, se emocionar, mas não se envolve com a igreja. Não se envolve com a igreja. Por que eu tenho feito um monte de estratégia para ver se a igreja entende, se a igreja come junto, se a igreja se arruma junto? Pastor marca culto, marca uma feijoada, 12 horas. No sábado já tinha gente preparando. Olha para você ver o que é a vida de pastor. Mas ninguém está aí com pastor, entendeu? Aí os irmãos fazem com amor, o cheiro invade, tem aquela coisa maravilhosa, dá 12 horas. E gente manda notícia, manda no sinal de fumaça, manda pelo WhatsApp, manda notícia, liga, chama. Quando dá 1h20, 1h30, tem irmão chegando. Mas chegando, nem tem mais nada. Pelo amor de Deus. Aí o pastor fala assim, recolhe tudo. Credo,
Isso aqui é amor? Peraí, igreja! Onde é que nós vamos parar? Faz um café da manhã, devia estar todo mundo aqui. Trouxe o meu pãozinho, trouxe o meu leitinho, está aqui, pastor. A pessoa traz 5 pessoas, 5. E depois diz assim, pastor, aí trouxe um tablet com 2 pés de porco, 3 pedaços de calabresa, meia orelha e mais uma coisinha. Trouxe 5 pessoas. Aí sai falando. Eu fico vendo o apóstolo Paulo lá, irmão Francisco, lá quando ele fala da ceia. O camarada trouxe o leitão dele, comeu sozinho com 1 litro de sangue de boi. Quando chegou na hora da ceia, estava todo mundo bêbado. Essa coisa não é de agora, não. Aí me entristece, o irmão chega e fala para mim assim, pastor, o irmão fulano pediu para falar com o senhor que está insatisfeito com isso daqui. Como é que E eu vendo lá tentando ajudar, eu comi em pé. Chegaram uns outros irmãos de uma família, que em cima da hora, o irmão ligou, pastor, posso levar? Tá bom, traz. Estava todo mundo com medo, eu estava sentado com todo mundo. Eu levantei e fui arrumar a cadeira. Depois um outro irmão foi me ajudar a arrumar a cadeira. Nossa, pastor, não fez isso para mim. Gente, a gente que está chegando, sabe o que marca? Olha, aquela igreja tem amor. Os irmãos que estavam sentados levantaram e ajudaram. Isso é igreja. Não, o irmão cercou o prato dele, comeu 4 vezes e não está nem aí com os outros. Aí vem me dar lição de moral do que é ser pastor. Eu fico vendo, irmãos. Eu já saí daqui sem comer nada. Falei para a Cátia, eu não quero nada. Deixa os irmãos comerem. Eu só espero que Deus ensine para a igreja. Eu só espero isso. Tem 9 anos que eu estou aqui. Eu estou falando em Atos 2. Os 3 livros da nossa convenção é em cima desse texto. E eu não consegui aplicar isso aqui nessa igreja. Eu não consegui. Eu não acredito que eu vou sair daqui e não vou ver o que está escrito ali na realidade da nossa igreja. Eu não acredito. E ver um pastor falar comigo, vem trabalhar comigo, que você vai ser curado. Eu tenho que ser curado é aqui. Amém. Você acha que eu saio de Águas Claras e venho para cá por quê, meu irmão? Porque eu sou um babaca, né? Eu já saí da minha casa 2 da madrugada para buscar um irmão bêbado lá na Ceilândia e levar para a casa dele. Eu fui numa boca de fumo lá na Ceilândia, perto do Setorol. Ninguém que sabe disso. Mas eu fiz isso. E não expus o irmão aqui na igreja, não. E cai uma vez, e cai 2, vai atrás e busca. Isso é função da igreja. Aí eu fico vendo essas picuinhas, essas coisas malditas. Há irmãos que saem da igreja porque fulano saiu e eu vou sair com ele. E sai falando, descendo o pau sem amor, sem misericórdia. É investida. Dói quando eu vejo essa cerca aqui do jeito que fazem, mas dói mais ainda quando eu vejo a própria igreja fazendo isso, de dentro para fora, de fora para dentro a gente resiste e marchamos. Eu não estou falando isso porque eu vou sair da igreja, não, meus irmãos. Não é porque eu vou, é porque eu quero ficar na igreja. Mas eu preciso de ver mudança nas minhas ovelhas. Olha, irmão, chega a ser assim algo que dói muito. Nós estamos recebendo pessoas novas. Irmão, eu cedo o meu lugar para você. Eu te abençoo, eu sou seu servo.
O apóstolo Paulo chegava das suas viagens e procurava Pedro e Tiago para prestar conta. O que ele não concordava, ele discutia, mas ele dizia: Pedro tem a primazia, eu respeito a Pedro, eu presto conta. Coisa nenhuma. Eu vou fazer isso que o pastor mandou? Eu sei fazer. O pastor falou que é meia hora, bolufas nenhuma. É no meu tempo. O pastor falou que não é para ter isso e aquilo. Vai ter sim. Que eu saiba, a bênção está na obediência. O rei Saul não quis esperar o sacerdote, porque era a função dele fazer o sacrifício, mas ele quis fazer no lugar. Ele quis dar para Deus aquilo que Deus não pediu. Ele achou que ele fez a mais, que na verdade foi desobediência. É ali que vem: obediência quero, e não sacrifício. Porque ele: olha aí o que eu sacrifiquei para o Senhor. Eu quero é obediência. Obediência à palavra de Deus. É irmãos que vêm para a igreja e ficam passeando. É irmãos que não assumem posição, de chorar comigo, de ver o que está precisando. E eu falo para vocês, irmãos, se Deus trouxe pessoas para a igreja, vamos receber. Vigiai e orai. O que Satanás está querendo fazer? Nós estamos num momento lindo da igreja, Eu estou conversando com um pastor lá no Rio de Janeiro. Estou conversando com ele. E ele disse que vai me adotar para me ajudar. Porque eu falei que eu não acredito em muitos daqui, principalmente de direção. E eu sei o que eu estou falando. Mas eu acredito que Deus está movendo gente na nossa convenção. Com um olhar diferente, com coragem, mas é preciso curar tudo isso. Eu tenho certeza, quando eu vejo um pastor da minha convenção com quase 500 células, que ele chama de grupos pequenos, fazendo um trabalho, pelo amor de Deus, eu falo: não, eu sou muito incompetente. E a primeira coisa que precisa é que haja uma visão e haja uma vontade de fazer, mas fazer certo. Amém, igreja? Vamos tirar isso do nosso meio. Eu pedi para a igreja, porque eu não posso estar aqui na quarta-feira. Eu pedi mudança para a igreja. Eu não pedi para os irmãos ficarem se degradando. Eu não pedi para ficarem julgando. Eu pedi para apoiar quem está na frente, como se fosse eu, ou melhor do que eu. E outra coisa que eu digo: pelo amor de Deus, se você foi chamado para fazer alguma coisa, entenda, vai se levantar de todos os lados perseguição. Fica sentado, fica passeando, não tenha compromisso. O máximo que você ouve, alguns olhares e alguns comentários distantes. Pegue e bote a mão no arado, que da sua família vai ser o primeiro a se levantar contra você. Eu fui ordenado ao ministério em 1999, numa igreja em Taguatinga de quase 1.200 pessoas. Fui convidado pelo pastor, ia ser o terceiro pastor, uma das famílias mais abastadas lá da igreja. Numa viagem dos pastores que eu fiquei ali, eu ainda não tinha sido ordenado, eu estava em experiência para ser ordenado, já tinha feito a sabatina, essa coisa toda, estava ali naquele processo. A mulher chegou para mim num dia de manhã, que era uma das mulheres lá, líderes de tal de NCA, e virou para mim e falou assim: você nem pastor é? Como é que você está querendo dirigir desse jeito? É do meu jeito. Eu, como disse ela, seu seminarista. Eu pensei comigo,
Eu estava sob a autoridade dos meus pastores. Rapaz, eu vou partir para cima dessa mulher agora. Mas aí Deus me freou, porque a nossa natureza é cruel. Deus me freou, me sustentou, e eu fui humilhado. Baixei a cabeça e fui humilhado no meio da família dela todinho, que era quase umas 30 pessoas na igreja. Fui humilhado. Uma outra pessoa que ouviu ligou para os pastores nos Estados Unidos e falou o que tinha acontecido. Se eu tivesse brigado com aquilo, quando foi no final do ano, eu fui ordenado. Fui perseguido por essa família durante uns 2 anos na igreja, mas não respondi. Falei, quem vai responder é Deus. Metade dessa família saiu da igreja. A outra metade saiu da convenção e montou uma outra igreja. E vivem assim hoje. Vou dar um testemunho para vocês da minha vida. Vocês não conhecem o pastor Tenório. Eu não acredito. Tinha um irmão, capitão do corpo de bombeiro, servia na presidência da República. Eu amava demais esse irmão. Quem visitava comigo era ele, porque ele era um diácono da igreja. Eu não sei o que aconteceu com esse irmão. Aí começou essa família fazer inferninho. Esse irmão virou com um dessa família, foi falar para o pastor que eu não sabia visitar. Escuta essa daí, que eu não sabia visitar, que eu não sabia me importar na casa dos irmãos. 5 reclamações minhas. Só para você entender, e eu tive pastores muito cruéis, imperdoáveis. Eu fui chamado no gabinete diante de uns 9 diáconos, os outros pastores e peia no pastor Timóteo. Novinho, novinho. O senhor não sabe visitar. Irmão, falou isso. Eu falei, eu não acredito. Eu não acredito. Saí da igreja. Não preciso disso não. Depois de uns 3 anos, esse irmão vai na minha casa, no edifício Rio de Janeiro, pedir perdão para mim. Pedir perdão. Eu menti contra o senhor. Eu falei, você mentiu num monte de gente para agradar outras pessoas. Você não sabe o que você fez comigo. A única vantagem de eu não estar fora do ministério é porque eu tenho um chamado e Deus me sustentou. Amém. Deus me sustentou. Eu amo visitar, eu amo aconselhar. Isso é um dom que Deus me deu com a minha mãe, minhas 9 irmãs e meus 4 irmãos. Eu sempre fui conselheiro dentro da minha casa, então carrego isso comigo. Eu fiz curso, eu fiz outras coisas, mas Deus já me selou com isso. Para você entender o que é perseguição. Ah, pastor, mas vai ter, e tem. Jesus teve, meu irmão. Jesus teve. Não pense você. Não pense você. Eu poderia falar muito mais hoje. Eu só quero que a igreja saiba que o que tinha que resolver, eu resolvi. Amém. E quem tinha que ser chamado, eu chamei. E quando eu tiver, eu vou chamar. Amém? Eu vou chamar. Eu só não abro mão das pessoas. Como eu queria. Às vezes eu vejo que as pessoas estão se afastando, se distanciando, por falta de amor, de compromisso. E às vezes vem num culto desse e ouve o pastor, olha, o pastor estava, mas não transmite o amor que está nessas palavras. Eu vou dizer uma coisa para você, eu e a minha esposa, nós amamos esta igreja. Amém. Eu espero que o nosso trabalho testifique isso. Mas eu só sei, diante de Deus, que a igreja precisa de caminhar unida. Muito unida. E parar com essa coisa de ficar se destruindo. O momento é da igreja crescer.
O momento é da igreja realmente multiplicar. Então, igreja, ouça a voz desse pastor em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós precisamos disso. Sede sóbrios e vigilantes. Irmãos, eu já ouvi tanto comentário. Recentemente alguém me parou e perguntou, lá no plano piloto, e a Gileade, meu irmão? Estou sabendo que está... Falei, como é que é? Estou sabendo disso não. Eu sou pastor de lá. Eu sou pastor de lá, meu irmão. Hã? Está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Pode encerrar, igreja. Está nas mãos de Deus.